Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Hora de conversar com o Rodrigo Aidar, sempre conosco e sempre trazendo reflexões super importantes para a gente, mas não só reflexões, muita informação. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a vacinação, eu estava aqui me recordando da vacinação infantil, estava me recordando de uma participação sua, não é, Aidar? Quando você falava sobre as responsabilidades dos pais em relação aos seus filhos e as obrigações também em relação aos seus filhos. Agora a gente está entrando num outro capítulo e há um recorte também, saiu reportagem, se não me engano foi no Estadão que saiu essa reportagem, daqueles pais que são separados, são divorciados e têm visões diferentes sobre a vacina, sobre imunizar os seus filhos e que isso está parando na justiça, está virando processo judicial. Que momento, né? E esse momento chegaria, infelizmente. O que dá para a gente falar sobre o aumento desses casos de processos que vão parar na justiça por causa dessa discordância dos pais em relação aos seus filhos? Hein, Aidar? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, querida. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Sheila, começaram a chegar, né, na justiça os casos de pais separados que partilham a guarda dos filhos, isso é importante dizer, a maior parte dos casos é de guarda compartilhada, mas eles discordam em relação à segurança da vacinação. E até agora, nos casos já conhecidos, os juízes estão tomando a única decisão possível, porque é a única decisão baseada na ciência, no bom senso, e que leva em conta a segurança e a saúde da criança, que é permitir que o pai ou a mãe que quer vacinar seu filho possa vacinar seu filho. Na verdade, vamos lá, pai ou mãe que queiram vacinar seus filhos, vamos ser muito claro, eles não precisam de autorização nenhuma. Ainda que o ex seja negacionista, vá até o posto de saúde e vacine seu filho e sua filha, porque a justiça vai estar do seu lado nessa decisão. Com que base eu digo isso? Vamos lá, na semana passada, a Justiça do Rio de Janeiro deu uma liminar a uma mãe, garantindo a ela o direito de vacinar o filho. Isso é citado nessa reportagem do Estadão, esse caso que essa reportagem que você citou. O filho tem 8 anos, ela queria vacinar, mas por que ela foi à Justiça pedir essa liminar, garantindo o direito dela de vacinar o filho? Porque o pai, o ex-marido dela, enviou a ela uma notificação extrajudicial com ameaças, dizendo que se ela vacinasse o filho sem a concordância dele, ela ia responder judicialmente por esse ato. Ela podia simplesmente ignorar a notificação, porque é extrajudicial, não é uma determinação judicial, mas ela preferiu se precaver, entrou com um pedido na justiça e recebeu do juiz uma liminar para poder vacinar seu filho em segurança, sem o receio de reprimendas do ex-marido. Esse foi um dos casos relatados nessa reportagem do Estadão, e teve outro, de um casal que sempre que o filho volta da casa do pai, ele diz que não quer tomar vacina porque a vacina vai matá-lo. O pai dessa criança diz para ela que se ele tomar vacina ele vai morrer. Imagina a cabeça dessa criança. Mas o fato é o seguinte, gente, goste ou não, a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é a última instância do Poder Judiciário brasileiro, é a instância máxima. Goste-se ou não das decisões dele, é ele quem dita as regras quando se diz respeito a determinações judiciais. E em dezembro de 2020, o Supremo julgou 3 ações para decidir se a vacinação ia ou não ser obrigatória. E a gente esquece, porque no contexto da pandemia, a gente comentou muito mais sobre vacinação obrigatória do que sobre vacinação obrigatória em crianças. Mas um desses 3 processos era um processo, Sheila, Carla, querido ouvinte, de um casal de pais que, por motivos filosóficos, não queria vacinar seus filhos. E não é contra a Covid. Esse processo estava rolando há muito tempo. Era contra as vacinas que já estão no Plano Nacional de Imunização há muitos anos. E o Supremo disse que a obrigatoriedade da vacinação é constitucional e os pais não têm o direito de, por convicções religiosas, filosóficas, pseudocientíficas, não vacinar seus filhos. Se essas vacinas estiverem no Plano Nacional de Imunizações, e aí tem um outro ponto. 2, se essa aplicação obrigatória for determinada por lei de uma vacina aprovada pelo órgão de saúde do Brasil, que é a Anvisa. Então, assim, vacinação das crianças é obrigatória, sim, e quem não vacinar pode ter consequências. E os pais e as mães separados, que têm visões de mundo diferentes em relação à vacina, a lei, a justiça, as decisões até agora tomadas,
estão do lado dos pais que querem vacinar os filhos. Perfeito, perfeito.